Oi, tudo bem com você? Meu nome é Roberto, eu sou professor de Geografia e hoje falaremos sobre a transição demográfica, o envelhecimento populacional e suas consequências para alguns países. Vamos lá? Então, transição demográfica ele é uma teoria, um conceito inventado por este rapaz aí, Frank Nottestein, né? Olha aí que inglês maravilhoso, ou que língua maravilhosa que eu estou falando. Esse cara criou o conceito, a teoria da transição demográfica, que é pautado em 4 fases. A primeira fase seria a pré-transição. Nesse momento, a população seria estável nos países. Seriam países mais pobres, mais empobrecidos, que a população em maioria rural, em que a natalidade é alta e a mortalidade também é alta, porque eles não têm muito acesso à qualidade de saúde, né? Não têm muito acesso a hospitais, remédios, vacinas. E, ao mesmo tempo, eles têm que ter uma natalidade alta porque, primeiro, morrem muitas crianças na família, então tem muitas crianças porque já sabem que muitos podem morrer. E o outro processo tem muita criança porque a agricultura é familiar, é a família que trabalha no campo, então tem que ter uma família grande para trabalhar no campo. Então isso tudo faz com que os países que estão nessa fase, na pré-transição, tenham alta natalidade, mas também alta mortalidade. A segunda fase seria a aceleração demográfica. A população passa a crescer a partir do momento que a qualidade de vida do país vai melhorando. As pessoas vão tendo acesso aos hospitais, vacinas, medicamentos, melhores alimentos, e com isso a população passa a viver mais e morrer menos. E a natalidade continua alta, porque esse país estará numa transição. Isso vai gerar a chamada explosão demográfica. São aqueles países que crescem demais a sua população em pouquíssimo tempo. Justamente por isso, as pessoas estão morrendo menos e continua nascendo muita gente. A terceira fase, a natalidade, ela diminui, enquanto a mortalidade continua diminuindo. Então já vai tendo uma igualdade entre a natalidade e a mortalidade. A natalidade continua um pouco mais alta, mas já está tendo uma igualdade, certo? Essa é a fase, por exemplo, que o Brasil está. É a terceira fase. Já é um equilíbrio entre a natalidade e a mortalidade no país. E aí, com isso, o crescimento, né, populacional ele continua acontecendo, mas diminui em relação aos anos anteriores, exatamente como está o Brasil. No último censo, esperava-se que o Brasil atingisse entre 210 e 220 milhões de habitantes, mas não aconteceu, justamente porque o Brasil se encontra nessa terceira fase. O seu crescimento está desacelerando. E a quarta fase é uma fase de estabilização. A mortalidade e a natalidade são baixas. Então, este país, né, que está na estabilização, ele já tem alguns problemas que eu vou falar agora. Aqui eu coloquei 3 pirâmides etárias, né? Lembrando que a pirâmide etária é um gráfico que mostra aqui, ó, as faixas etárias, ó, de 0 a 4, de 5 a 9 anos, a população feminina e a população masculina em porcentagem. Aqui eu vou colocar tudo na descrição, essas pirâmides, tá? Aqui é uma pirâmide da Nigéria. Lembrando que é tudo projeção, não é muito exato essas pirâmides, mas dá para a gente estudar. Da Nigéria, em 2019, a gente percebe que ela ainda está na questão do boom populacional, ele está na explosão demográfica, a natalidade é alta, perceba só, e a mortalidade ela vai diminuindo aos poucos. Então, ó, população crescente aí da Nigéria. O Brasil, ele já se encontra, como eu disse, na fase de transição. Perceba só que já há mais adultos do que crianças. A natalidade já não acompanha mais a parte do meio da sua pirâmide e a população mais velha vai aumentando. Se você comparar as pirâmides brasileiras, você vai ver perfeitamente que antigamente o Brasil tinha uma pirâmide igual da Nigéria e agora o Brasil tem essa pirâmide em que tem mais adultos do que população de crianças e a população de idosos, pelo menos em porcentagem, em proporção. E aqui nós temos a pirâmide lá estabilizada, no quarto estágio, que, por exemplo, é a do Japão, em que a natalidade, ó, ela já é baixíssima porcentagem da população e a população mais idosa já é grande, né? A população do Japão já vive muito, tem uma alta expectativa de vida. Então, a tendência sempre é que chegue nesta pirâmide, certo? Por quê? Por que isso acontece? Aí vamos lá. Por que a natalidade ela baixa? Alguns motivos. Primeiro, custo de vida elevado. Quanto mais a população urbaniza no país, mais caros vão ficando os serviços e as coisas, e com isso a população vai ficando menos incentivada a ter filhos, porque ter filho custa muito dinheiro. Então a população escolhe não ter filhos ou escolhe ter poucos filhos por conta dessa condição. Eu sempre faço um experimento com meus alunos e pergunto a eles, e faça isso aí na sua casa também, pensa quantos filhos teve seu avô, seu bisavô. Aí você vai perceber, geralmente é assim, né? Seu bisavô, seu avô teve 10, 12 filhos, 8, 9 filhos. Aí você vai pensar no seu pai ou na sua mãe, aí já teve 3, 4, e aí você vai pensar em você. Você vai pensar, poxa, eu vou ter 1,
ou se você já tem, né? Eu vou ter um, vou ter dois no máximo. E aí o seu filho, se você for mais velho, tá pensando, seu filho vai ter zero. Então a tendência é sempre ir diminuindo. Claro que tem as exceções, mas a tendência sempre é essa, diminuir. Por que que isso acontece? Porque cada vez fica mais caro viver no país. Então isso é normal no mundo inteiro. As pessoas têm menos filhos porque é caro ter filhos. Outro motivo, a liberdade feminina. Antigamente, na sociedade patriarcal, a mulher era uma dona de casa. O marido que ficava responsável por trazer o dinheiro para casa, e aí a mulher, a obrigação dela era ter filhos, cuidar da casa. Hoje em dia, com a liberdade feminina, as mulheres têm liberdade de estudar, de trabalhar, e com isso elas optam também por ter menos filhos, até porque a vida vai ficando muito corrida para todo mundo, né? Porque as pessoas têm que ganhar dinheiro justamente para se sustentar nessa sociedade mais cara. Outra coisa, né, até consequência disso também, são os filhos mais tardiamente. Então, quanto mais tarde a pessoa tem filhos, menos filhos ela vai ter. Por quê? Ela tem a consciência que ter filhos é caro. Não é só uma questão biológica, mas também é uma questão de ânimo, digamos assim. E aí tem a conscientização da população também que ter filhos não é algo simples, é uma coisa que exige muita responsabilidade. Então, as pessoas planejam ter filhos, não é tanto uma coisa mais ao acaso e sim planejada. Então, a conscientização da população faz também diminuir a natalidade. E, por último, os métodos para não ter filhos, né? Os anticoncepcionais, né? Anticonceptivos. E aí, hoje em dia, existe uma grande variedade de métodos para não ter filhos, né? E essa grande variedade é muito aberta ao público. O público não tem mais vergonha de falar sobre isso. E é muito importante, né? Para prevenir não só as gravidezes, mas também as ISTs. Então, por conta desses métodos mais variados e mais divulgados, também diminui a natalidade. Então, esses são alguns motivos, tá? Isso aqui em geral, no mundo inteiro. Na Coreia do Sul, por exemplo, há uma coisa específica também, que é o preconceito da sociedade com as mulheres, que faz com que as mulheres elas tenham uma repulsa em ter filhos, inclusive em ter relacionamentos. A Coreia do Sul é um país que está crescente a quantidade de pessoas sozinhas na Coreia do Sul, porque as pessoas não querem ter relacionamentos, muito por questão da sociedade da Coreia, né? Ser muito ainda conservadora, né? A Coreia do Sul, até a década de 80, era um regime autoritário muito forte, enfim. Eu fiz um vídeo sobre o Hallyu no K-pop, né? Falando um pouquinho sobre o K-pop. O K-pop ele surge depois do movimento em que a sociedade sul-coreana ela deixa de ser tão rigorosa e passa a ser menos rigorosa. Mas mesmo assim, as mulheres lá preferem ter menos filhos por conta do rigor da sociedade. Então, cada país vai ter também outros aspectos que levam à diminuição da natalidade. A baixa mortalidade é de acordo com a evolução da saúde do país. Quanto melhor é a saúde do país, mais as pessoas vivem e menos é a mortalidade. Então, o aumento da expectativa de vida está ligado com a diminuição da mortalidade. São melhores condições de vida. As pessoas passam a praticar esportes, a se alimentar melhor, a ir ao médico, a tomar vacinas, medicamentos. E quanto mais a tecnologia aumenta, mais medicamentos melhores e que não atingiam determinadas doenças chegam, e assim as pessoas passam a viver mais. A quarta revolução industrial também está ligada muito com isso, com o aumento da longevidade. Isso aí também é uma obsessão de algumas pessoas, de alguns cientistas dentro da quarta revolução, da Revolução 4.0. E qual que é o problema disso? Qual que é o problema do país que está lá na quarta fase da transição demográfica, como são países europeus, o Japão, enfim? Com o tempo, a baixa natalidade se transforma em baixo número de adultos, a população economicamente ativa, quem trabalha. E aí que está a questão. Ao mesmo tempo que a natalidade é baixa, a expectativa de vida aumenta, as pessoas passam a viver mais. E aí isso traz um problema. Se tem pouco adulto com o tempo e aumenta o número de idosos, isso gera uma pressão, porque são os adultos que geram o dinheiro que vira a aposentadoria dos mais velhos. Então este país enfrenta sempre um grave problema social e econômico, né, com essa baixa natalidade. E aí, qual que é a solução para alguns países, né? Uma primeira solução são políticas de incentivo à natalidade, muito comum na Europa. Isso se dá através de publicidade, licenças maiores, né? Licença maternidade maior, licença paternidade maior. Alguns países usam o termo licença parental, em que o casal decide quem pega um número de meses, né? Sei lá, um casal aí a pessoa 1 pega 1 ano de licença e a pessoa 2 pega 1 ano de licença também. Ou a pessoa 1 pega 1 ano e meio e a outra pega só meio ano. Enfim, aí o casal decide. Essas políticas são a longo prazo, tá? São a longo prazo porque elas vão incentivar os nascimentos, né?
E aí os adultos vão demorar para chegar na fase adulta. Então é uma política pensando em longo prazo. Aí eu coloquei algumas notícias para a gente perceber essas políticas como elas são reais. Na descrição essas notícias estarão aí para vocês lerem elas se quiserem. Então, ó, cidades que pagam R$ 45.000 seus habitantes para ter filhos. Então aí, ó, cidades da Finlândia que pagam essa quantia para os casais terem filhos, ou seja, pagando para a pessoa ter filho. Outra política, cidade russa criou o Dia da Concepção, né, um feriado para as pessoas terem filhos lá na Rússia. Outra campanha aqui, nós temos uma campanha de publicidade, faça sexo pelo seu país. Então, a Dinamarca fazendo aí uma campanha para as pessoas terem filhos. Então, publicidade levando também para isso, para uma questão nacionalista, tenha filho pelo seu país. Também, como eu disse, a licença de pais para ampliar a natalidade, né? Os pais tendo uma licença maior, né? As mães também recebem licenças maiores, passam mais tempo em casa para curtir a criança e com isso incentivar a ter filhos. Geralmente essas políticas, elas ou funcionam em um curto espaço de tempo ou não funcionam. Então esse problema, ele ainda os países europeus ainda enfrentam ele e ainda precisam de soluções para resolver isso. Uma outra solução para essa falta de população economicamente ativa seria o incentivo aos imigrantes, trazer pessoas de fora para o seu país. Mas aí tem um detalhe, né? Geralmente os países querem alguns profissionais específicos, como médicos, engenheiros, técnico, alguém que mexe com tecnologia, enfim. São algumas profissões, não é qualquer pessoa, né? E aí isso acaba gerando a xenofobia. A população local começa a se incomodar com a chegada de imigrantes e aí começa a discriminá-los, né? Que é a xenofobia. É um grave problema, inclusive na Europa. Então aqui, ó, olha só, a ilha na Itália paga R$ 76.000 para quem se mudar para lá, né? A Sardenha, pagando aí pessoas para se mudarem para lá. Inclusive, estrangeiros podem ir para lá. Você pode ver a notícia aí. Pelo menos podiam, né? Essa notícia é de 2022. E aí a xenofobia, né? Eu trouxe uma notícia aí de 2024, que a xenofobia em Portugal cresceu, olha só, 505%. É um movimento crescente dentro da Europa inteira de rejeição aos imigrantes. Então a xenofobia também é consequência dessas políticas necessárias para os países. Então fica nessa contradição. O país precisa de imigrantes, mas a população não aceita os imigrantes com a xenofobia. Então é uma questão bem sensível que os países europeus e também, né, alguns países asiáticos enfrentam. Bom, galera, por hoje é só. Espero que você tenha gostado, que eu tenha te ajudado a aprender. E se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e comente aí. Beleza? Obrigado pela companhia e até a próxima.